Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Mentes Ansiosas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar em como identificar uma pré-crise de ansiedade, tá? Peço que se inscreva, por favor, se não é inscrito, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Você vai estar ajudando outras pessoas e a mim. Eu dou consultas presencial no Rio de Janeiro e online por videochamada em qualquer lugar do mundo. Vamos lá. Como identificar uma pré-crise de ansiedade? A pré-crise são momentos que precedem uma crise de ansiedade, tá? O que acontece? Nós temos duas situações aí. Uma delas é que se você ficar muito hipervigilante nos seus sinais vitais, para que você consiga identificar uma pré-crise, você vai acabar aumentando um pouco a sua ansiedade, e isso vai gerar também um condicionamento do seu cérebro em ter que ficar vigiando o seu corpo o tempo todo, tá? Mas o aumento da ansiedade é uma questão mínima, é o menor dos problemas aí. O problema real é essa hipervigilância gerar um condicionamento do seu cérebro de você ficar vigiando o tempo todo o seu corpo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, tá? Porém, se a gente não ter um pouco dessa hipervigilância, a gente acaba sendo exposto a crises de ansiedade fortíssimas em shopping, em ônibus, etc., em que criam traumas na sua mente, janelas traumáticas, criam gatilhos, e aí você acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico, que é se privar de fazer algumas coisas com medo de ter uma outra crise, entendeu? E aí você acaba agravando a sua ansiedade. Quanto mais crises você tem, pior a sua ansiedade fica, e o agravamento ele é gradual, porém mais rápido. Então nós temos essas duas situações, tá bom? Partindo do que é o correto, tá? Principalmente nas primeiras etapas da ansiedade, quando a pessoa começa a ter os primeiros sintomas, a externar os primeiros sintomas de ansiedade, insônia, uma taquicardia, tem as primeiras crises, e aí já fica com aquela paranoia de ter uma próxima crise. Bom, vamos lá. Geralmente, quando você se expõe em alguma situação que tem muita gente, em alguma situação que você use mais os seus sentidos, exemplo, em um ônibus, exemplo, em um shopping, eu já dei esses dois exemplos. Por quê? Porque tem muita movimentação, muito barulho, e aí você está mais exposto a algum perigo. Então a sua ansiedade entende isso e ela começa a vigiar tudo, usando os seus sentidos para vigiar tudo, para ter certeza que você está seguro. Porém, isso acaba aumentando a sua ansiedade e causa um sintoma bem específico, que é a tontura. Você fica um pouco desnorteado, porque o seu cérebro está usando muito os seus sentidos para que você mapeie aquele ambiente inteiro, as pessoas, o que as pessoas falam, o que está acontecendo em volta, em relação à audição, em relação ao olfato, em relação à visão. Então está usando tudo para mapear aquele ambiente. Isso causa um desgaste, e isso causa esse sintoma típico de pré-crise, que é uma tontura, quando você está exposto a algo que exige mais do seu sistema sensorial. E aí a tontura já começa a gatilhar outros sintomas, porque aí a escalada da ansiedade, a escalada da crise, passando pela pré-crise, ela é muito mais rápida, porque você já tem um sintoma físico que pode indicar alguma coisa de errado. Então, quando você tem a tontura, você já vai escalar muito rápido. Então, é muito importante que você identifique esses primeiros sinais, tá? Um desconforto em algumas situações que você está,
A tontura, ela é muito presente, um desconforto, quando você fala, pô, não estou bem aqui, não estou me sentindo bem aqui, isso partindo do princípio que você já tem ansiedade. Eu não estou bem aqui, não estou me sentindo bem aqui, e aí posteriormente vai gerar tontura. Então é importante que quando você identifique isso, tá, até uma pequena um começo de uma taquicardiazinha, também ainda é na pré-crise. Na crise a taquicardia é muito mais forte, tá? A aceleração cardíaca é muito mais forte. Então quando você identifica isso, é importante você ir para algum lugar calmo, em algum lugar que esteja só você. Exemplo, um banheiro de um shopping. Exemplo, você parar de ônibus, para no próximo ponto. Eu diversas vezes na moto, há muito tempo atrás, diversas vezes na moto eu sentia isso e eu parava a moto em uma rua, sentava no meio-fio, por vezes deitava, sem problema nenhum, em uma rua calma, fazia a respiração, fazia diálogo interno, me acalmava de que é só ansiedade, é só uma pré-crise, tá tudo bem, não vai acontecer nada, eu não vai acontecer nada de fatal comigo e que tá tudo bem. E principalmente a respiração, inspirando lento e expirando mais lento ainda, fazendo movimentos lentos para que o seu cérebro entenda que está tudo bem, você não está em perigo. Então, desculpa. Então, é importante você ter esse isolamento momentâneo, para que até para que você não fique exposto à vergonha. Quando você está exposto, quando você sente vergonha de ter tido uma crise em um local público, ela serve muito para escalar para a síndrome do pânico, porque você foi exposto à vergonha, você deu crise no meio de todo mundo, então aquilo você já começa a se privar muito de sair para locais públicos, tá? E desenvolve uma agorafobia e a síndrome do pânico. Então é muito importante você ir para um lugar isolado, um lugar calmo, que esteja só você, e o mais importante, vai passar. Quando você você está em um shopping, você sentiu a pré-crise, você vai para o banheiro, se tranca, senta no vaso sanitário, tá? E respira e fica ali até se acalmar, você volta e você não vai ter mais uma pré-crise, você não vai ter mais a crise, tá? Porque você já metabolizou aquela adrenalina toda, o seu cérebro já entendeu que não tem nada de errado ali, então quase 100% das vezes você volta a fazer o que estava fazendo sem ter crise. Então essa é a importância de você identificar aquele desconforto inicial, aquela tonturinha, aquela angústia de você de que está acontecendo, para que você cesse aquilo e aquilo não se transforme numa crise, para que aquilo não gere um gatilho, uma janela traumática, e aí toda vez que tu for ao shopping, tu vai ficar angustiado porque você teve uma crise no shopping. Comigo aconteceu diversas vezes, tá? Então toda vez que eu chegava perto de um shopping, eu já me acelerava. Se eu estava dentro de um carro e passasse em frente a um shopping, já me criava uma angústia. Por quê? Porque eu tive diversas crises no shopping. Uma delas no meio do shopping, veio o bombeiro do shopping e todo mundo me cercou. Foi uma crise bem forte. Então, e aí eu criei isso tudo, tá, em relação a essa janela traumática do shopping. Então é importante que você não tenha a crise, tá bom? E aí, essa hipervigilância também você tem que estar muito atento a ela, para que você não fique usando essa hipervigilância o tempo todo. Sempre quando você está exposto a alguma situação que sai um pouco da sua zona de conforto, que é o quê? A sua casa, o seu trabalho, algo que você já está acostumado. Quando você sai da zona de conforto, é importante você ter essa hipervigilância, para que você sinta algo diferente e você possa cessar
aquela escalada para uma crise, e aí não gere uma crise, não gere janelas e traumas de que associando a determinado local ou determinada situação, e aí vai virar uma bola de neve, uma retroalimentação. Então é importante. Desligue a hipervigilância quando você está na zona de conforto e ligue quando você vai se expor a algo que você não está acostumado, a algo que não é da sua rotina e que você não está na zona de conforto. Lembrando, isso são nos períodos iniciais da ansiedade. Quando você já acostuma com a ansiedade, já entende o mecanismo de funcionamento dela, não é mais preciso você agir dessa maneira, porque você dificilmente vai ter uma crise, tá? Quando você já está estabilizado, dificilmente você vai ter uma crise e você já está um pouco ciente de quando você está se sentindo angustiado e estranho, e aí você já faz uma manobra até antecipatória de uma crise, de uma pré-crise. Exemplo, pô, eu não estou muito bem hoje, mas eu vou ao shopping. Tá, eu vou ao shopping, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no banheiro, vou lavar o rosto, vou dar uma respirada, vou andar lentamente. Então você já desenvolve manobras para que você nem chegue na pré-crise, tá bom? Então essa é uma dica para os períodos iniciais, quando a pessoa está conhecendo a ansiedade, quando está sendo apresentada a ansiedade na vida da pessoa, tá bom, pessoal? Então essa é a dica de hoje, um abraço.